Então, deixa eu colocar aqui para gravar, né, para a gente poder começar. Eu queria primeiro agradecer a presença de cada um de vocês, certo? E lembrar que o nosso encontro online não tem sido mais nas quartas-feiras, como era o ano passado, e sim na quinta-feira, né? O ano passado era às 19h30, esse ano às 19 horas na quinta-feira. Para a gente começar, eu queria só relembrar, né, que a gente na quinta-feira faz a leitura de algum trecho, de algum texto clássico do Zen, né? A gente começou lendo Mente Zen, Mente de Principiante. A gente leu boa parte do livro. E a impressão que a gente tinha, pelo menos a impressão que eu tinha, era que cada vez que eu li uma parte dele, que a gente fazia as reflexões aqui, a gente saía com o corpo todo cheio de... todo machucado, né? Porque os verdadeiros mestres, quando eles falam, eles revelam muitas coisas, muitas falhas que nós temos na prática, né? Então, eu costumava dizer que a gente sai cheio de hematoma, não é? Porque caía a máscara que a gente às vezes usa para praticar. E Shurin Suzuki muito preocupado sempre com a prática pura, né? Ou seja, aquela prática sem objetivos egóicos. Porque essa é uma grande verdade, sabe, pessoal? Não é? Se a gente tiver apenas objetivos egoístas, a gente não chega muito longe, a gente não consegue praticar por muito tempo. Muito menos a iluminação, porque faz parte da iluminação o não ego, né? E a gente leu boa parte do livro e desde a semana passada nós estamos lendo o Shodoka. O Shodoka, o canto do Satori imediato, né? O texto sagrado essencial do Zen. Esse livro ele é composto por 78 poemas, né? Foi escrito por um mestre Zen que foi, na verdade, são poemas que são comentados por Deshimaru, né? Deshimaru Hoshi. E são poemas que nos machucam, só que eles nos machucam de uma maneira mais adocicada. Ele nos machuca de uma maneira mais leve, mais suave. O poema de hoje, ele está lá na página 138 e diz o seguinte: agarrar apenas a raiz original, não se preocupar com os ramos. Isso é como captar o reflexo da lua numa fonte pura. Agarrar apenas a raiz original, não se preocupar com os ramos. Isso é como captar o reflexo da lua em uma fonte pura. O comentário. Cada poema do Shodoka é um koan importante. O meu mestre voltava sempre a esse poema. Somente agarrar a raiz e não se preocupar com os ramos. Uma grande verdade agora. Ninguém quer praticar o zazen. Mas todo mundo quer compreender o zen pelos livros ou pelos sutras. Ninguém quer praticar uma religião. As pessoas querem compreender tudo pela psicologia. As pessoas querem compreender tudo apenas pensando a respeito. Entretanto, quando se busca a verdade pela prática, pode-se aprender a essência das coisas.
E não há mais necessidade de se preocupar com os ramos. Dessa essência, dessas raízes, nascem os ramos e as flores efêmeras. No entanto, a maioria das pessoas cuida mais das flores do que das raízes. A prática do zazen representa a raiz, a fonte. Mas muitos preferem estudar, analisar, dissecar com o cérebro, ao invés de praticar com o corpo todo. Para praticar, é preciso possuir a verdadeira fé. Olha que linda agora, que sensacional, pessoal. Captar o reflexo da lua numa fonte pura significa que o espírito está em harmonia com a vida cósmica. A lua simboliza o sistema cósmico e a fonte pura, o verdadeiro ego. O verdadeiro ego, com muitas aspas, é puro e límpido, não é obscurecido pelas ilusões. O nosso verdadeiro estado mental, ele não é obscurecido pelas ilusões. Pela prática do zazen, inconscientemente, o seu estado mental se torna puro. Isso é muito importante. Boa noite, Rita. Isso é muito importante, pessoal. Pela prática do zazen, inconscientemente, o seu estado mental se torna puro. Durante o zazen, você pode ver a si próprio. Por mim, eu já parava por aqui. Durante o zazen, a gente consegue se ver. O que está passando na nossa mente, o que está passando nas nossas emoções. Isso é muito importante. Continuemos, então. Mas as pessoas que não entendem dizem que durante o zazen surgem muitas ilusões. Ilusões surgem sem parar. Na verdade, não se trata de ilusões, mas do seu estado mental, do seu ego. Tudo isso surge desse seu estado mental. No dia a dia, na vida cotidiana, temos poucas ocasiões de nos ver como realmente somos. Da mesma forma, quanto às sensações, não temos nem tempo de senti-las. Mas, durante o zazen, as sensações se avivam profundamente. Você ouve a respiração da pessoa que está sentada no seu lado. Isso é uma coisa muito... É interessante quando a gente realmente faz zazen numa sanga, né? Quando a gente, por exemplo, faz um retiro, está lá todo mundo em silêncio, a gente ouve realmente a respiração do outro. A gente ouve a barriguinha do outro, né? Aquele rói. A gente passa a ver coisas e ouvir coisas que nem sempre a gente ouviria. Continuemos. Durante o zazen, você ouve a respiração das pessoas que estão do seu lado. Sente o perfume do incenso. O seu estado mental pode se tornar um inferno.
pode se tornar o Buda, pode ter o êxtase, mas será sempre um cristal puro. Ou seja, o nosso verdadeiro estado mental é puro. A grande questão é que por esse estado mental, algumas coisas o povoam. Porém, durante a prática correta do zazen, e de preferência tem que ser no dia a dia, na vida comum, esse estado mental puro tem que estar o tempo inteiro. A prática do zazen, a gente procura acessar, ou melhor, não é nem que nós procuramos acessar, isso brota. E a gente precisa se familiarizar com esse estado mental puro. Vamos mais. Perceba que as lapadas do Shodoka são menos agressivas do que de mente zen, mente de principiante. A forma que eles batem são diferentes. É diferente a forma que eles batem. Vamos lá. Dá um corte aqui no texto. Conceber as contradições parece impossível para o nosso intelecto. Entretanto, eis aqui 3 koans para você pensar. Se o seu espírito está tranquilo, tudo ao redor está tranquilo. Este dia é longo como um menino. Ué, como assim? Esse dia é longo como um menino. A montanha é tranquila, como a idade da pré-história. Como assim? A montanha é tranquila, como a idade da pré-história. A montanha, na verdade, é a postura do zazen. Figura eterna do passado, do presente e do futuro. A montanha é a postura do Buda, é a postura de Bodhidharma, de Dogen Zenji-sama, de Kodo Sawaki. É a postura de todos nós, aqui e agora. Esse dia longo como menino significa que esse dia é eternamente jovem, é eternamente novo. Contrariamente à montanha, que é eternamente antiga, mas isso não é uma contradição. A lua é imensa. Olha que coisa linda. A lua é imensa. Entretanto, o cristal pequeno pode refletir toda a lua. Dogen Zenji-sama diz: mesmo uma gota de orvalho pode conter a lua, pode refletir a lua. Essa mente reflete. Para encerrar, do modo bem zen. Porque o modo zen não é esse, de ficar tudo numa boa. Não que ficar numa boa não seja zen. Mas zen é muito mais do que ficar só numa boa. Pensemos sobre. O que nós defecamos hoje é fresco, é novo. No entanto, é a comida de ontem. Fresco aqui e agora. Mas foi comido ontem. Eis aqui um koan zen. Esse é o Shodoka. Para terminar, vamos falar em fezes, né? Eu pensava em terminar
esse nosso zazen, esse encontro de hoje com uma coisa assim um pouco mais, né, suave, falando de flores, mas não poderia terminar melhor do que falando de cocô, né, pessoal? Que é uma coisa muito importante, né? Eu conheço uma pessoa que teve um tempo aí que não conseguia ir ao banheiro. Essa pessoa disse que foi os piores momentos da vida dela, era quando ela não conseguia ir ao banheiro. Teve que fazer cirurgia e tudo. Vamos ficar com o cocô. Não, vamos ficar com um pequeno cristal que reflete a imensidão da lua. Do cocô também. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Até breve, pessoal.